Meus irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Que alegria ser cristãos, que alegria poder celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é a vitória de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, para todos nós. É um dom gratuito, Deus nos dá grátis. Por quê? Porque Deus nos ama. Nessa noite nós celebramos, aí vocês viram, o Círio Pascal, que foi acendido na escuridão para representar a luz de Cristo. Essa é a luz que nos conduz à vida eterna. Essa é a luz, Jesus Cristo, que nos ajuda na nossa vida cotidiana a fazer as escolhas certas, para ser realmente felizes, para ter a paz no coração. Do mesmo modo, essa água que a gente foi aspergida, que daqui a pouco a Anísia vai ser batizada e vai virar membro da igreja, filha de Deus. Nós todos, no nosso batismo, a gente virou templo do Espírito Santo. Deus já mora dentro de nós. Mas então, quanto é importante a gente entender qual é a diferença entre Jesus que caminhava no meio do povo e Jesus ressuscitado que está caminhando aqui, agora no meio de nós. Porque se eu entro nessa igreja e saio sem entender o que Deus está me dando, é como se eu fosse no churrasco e não comesse a carne. A gente tem que entender o que Deus está dando para nós. Deus aqui está dando um dom imenso, uma graça imensa. E o que é isso? Quando Jesus passava no meio do povo, a palavra de Deus fala que ele tocava quem estava doente. Ele tocava e curava. Ele dava voz para quem não podia falar. Ele dava ouvido para quem não podia escutar. Ele ressuscitava os mortos. Mas Jesus era um homem. Mas Jesus, quando obedeceu ao Pai, ou seja, a vontade de Deus, não era somente que Jesus nos curasse nessa vida. A vontade do Pai é que a gente vivesse eternamente com Ele. Por isso que Jesus teve que entrar na morte, porque nós éramos escravos do pecado e escravos da morte. O homem não podia, o homem não tem força para subir até os céus. Então Jesus desceu, porque Jesus não nos abandonou no nosso pecado. Ele desceu, venceu a morte e abriu as portas do céu. Ontem na vigília eu contei um caso da irmã Lúcia, uma das criancinhas que viu Nossa Senhora de Fátima. Então ela, quando estava morrendo, já muito velhinha, de repente ela estava morrendo, abriu os olhos e fixou no alto. Então a madre do convento chegou e falou assim: o que está acontecendo? E ela falou assim: eu estou indo embora. E ela perguntou: para onde você está indo? Eu estou indo para o céu. Quem está aqui? E ela falou: Jesus, Nossa Senhora e os outros dois pastorzinhos que morreram. Essa é a nossa fé. Jesus Cristo, com a ressurreição, abriu as portas do céu. Nós agora, nós vivemos nesse mundo, sim, com os pés por terra, mas nós temos os olhos já voltados para o céu. Aqui é a diferença grande. Jesus Cristo agora, Ele não caminha entre nós com aquele corpo de carne, mas Ele caminha entre nós ressuscitado, porque Ele é presente no batismo, é Ele que vai batizar a Anísia, Ele é presente na Eucaristia, é Ele que se doa novamente com o seu corpo e o seu sangue, e Ele então nos dá força para viver sem pecado. Madre Teresa de Calcutá, uma vez, perguntaram para ela, falaram: madre, a senhora sabe que está todo mundo falando que a senhora é uma santa? Ela olhou e falou assim: ser santo para o cristão não é um luxo, é o normal. Ser santo para o cristão é o normal. Por quê? Porque eu recebo todos os dias a graça de Cristo. Se eu recebo a graça de Cristo na minha vida, se eu escuto a palavra de Deus, eu sou chamado para ser santo. Dentro de mim mora já o Espírito Santo. Então eu não posso viver mais na lógica do mundo. Eu não posso estar pensando que eu vou salvar minha vida aqui com poder, com ter, mas eu sei que eu estou vivendo aqui para amar, para aprender a amar. E se a gente olhar com sinceridade no nosso coração, o marido olha no coração e vê que ele é incapaz tantas vezes de amar a esposa. Se a esposa olhar, ela vai ver também que ela é tantas vezes incapaz de amar o esposo.
E assim todos nós, porque amar quer dizer dar a vida. E a única pessoa que deu a vida é Jesus Cristo. Mas agora eu venho até esse altar e vou receber esse amor de Deus dentro de mim. Vou receber essa purificação, essa misericórdia de Deus dentro de mim, para que eu também possa ser capaz de amar, de viver uma vida nova. Vocês viram, Pedro, as mulheres, João foram no túmulo de Jesus. Um povo sem esperança. Sem esperança. Acabou tudo. Eles foram lá encontrar o quê? Encontrar um cadáver para passar o óleo. Mas o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. E a palavra de Deus fala, eles não tinham compreendido a Escritura. Eles não tinham compreendido o que Deus falou. Então hoje a compreensão nossa é essa. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e nos dá uma vida nova. A morte não podia conter Jesus. Por quê? Porque o amor é mais forte do que a morte. Porque Deus é amor. E amor é mais forte do que a morte. Se a gente, com a graça de Deus, colocar a mão na nossa vida, na situação que a gente está vivendo, pode ser até mesmo uma situação de morte. Mas o amor é mais forte. O amor vai vencer. O amor torna a uma luz. Então, meus irmãos e irmãs, nessa vida nova, nesse nosso caminho para a eternidade e a nossa santificação, vamos lembrar todos os dias que nós temos que seguir essa luz nova, seguir Jesus. Tinha uma santa que falava assim, ela falava, quando eu tinha dúvidas do que eu tinha que fazer, eu corria, me colocava diante da cruz, rezava e perguntava a Jesus, o que você faria no meu lugar? Por isso é importante escutar a palavra de Deus. O que Jesus fez naquela situação? E aí muitas vezes ela dizia, mas eu sentia no meu coração que eu era incapaz de fazer aquilo. Aí eu falava para ele, Senhor, você não pode pedir algo que você não me transforme, que você não me dê a força. Nós podemos ser santos, não pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então daqui a pouco nós vamos também celebrar o batismo da Anísia, que é um sinal forte dessa graça que transforma, que nos eleva, que faz a gente virar realmente cidadãos do céu. Que o Senhor nessa Páscoa nos dê força para ter os olhos sempre voltados a Deus. E não tem mais desunião, mas o amor de Deus transforma a nossa vida. A potência de Deus nos reis santos.